Como é bom estar com os irmãos, louvando ao Senhor, e mais uma oportunidade de ouvirmos a sua palavra, não é? Eu vou pedir a todos vocês que abram comigo sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Amém, meus irmãos? Colossenses, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia? Oh, glória, chegou a água. Colossenses capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 23. Colossenses capítulo 3, verso 23. Assim diz a palavra do Senhor, meu irmão. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Até aí, meus irmãos. Fechemos os nossos olhos, curvemos nossa fronte em reverência ao Altíssimo. Oremos. Pai Santo, Pai querido, bendito é o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais uma noite, por mais uma semana, por mais uma oportunidade que com saúde, vida, disposição, pela Tua graça, nos reunimos em Teu nome, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito fale conosco nessa noite, a todos nós. Que o Senhor, Pai, desmonte toda barreira, Senhor, toda resistência, seja nossa, seja de outra origem, mas que hoje, em nome de Jesus, a Tua voz seja escutada em nosso coração. É o que pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Muito bem. Você já ouviu falar sobre escravo, escravatura e todas essas coisas, não é? Esse não é um tema novo, não é um tema recente da história moderna, tampouco da era medieval. Isso remonta a períodos que antecedem, inclusive, o nascimento do Senhor Jesus. E é uma vergonha da humanidade e há muitos anos, ou há muitos séculos, se pratica, e até os dias de hoje, a escravatura, mesmo velada ou não. E um caso bastante famoso, não é, da história, acerca de escravos e rebelião dos escravos, aconteceu aí por volta do ano 70 ou 73 a.C., lá em Roma. Nesse período chamado período intertestamentário, não é, entre o último profeta ali por volta de Malaquias, não é, 400 anos antes da chegada de Cristo, até a vinda do Senhor Jesus, este período que algumas Bíblias representam com uma paginazinha em branco entre Velho e Novo Testamento, não é? Este período de tempo, ele é marcado por muitos acontecimentos. Por exemplo, a ascensão do Império Romano. Havia ali, antes do Império Romano, o Império Grego, que por cerca de 30 anos teve um domínio, uma expansão muito grandes, e que foi, inclusive, um dos catalisadores do Evangelho pelo fato de que a língua grega, por esse domínio dos gregos, foi tão difundida naquele tempo. Você encontra Pedro, um dos pescadores, uma pessoa humilde, não é? De dificuldade aí no conhecimento, era uma pessoa que falava, por exemplo, grego, não é? Além do seu idioma nativo. Tamanha a difusão desse idioma nesse período. Mas se levanta um outro império, o Império Romano. E à medida em que esse império começa a vencer batalhas e anexar territórios ao seu domínio, ele começa a escravizar todos os povos que agora são do seu domínio. Enquanto os gregos, quando invadiam um lugar, eles recebiam a cultura daquele lugar, colocavam a cultura grega sobre eles, mas mantinha a deles. O Império Romano, pelo contrário, esmiuçava tudo, colocava a sua posição, o seu domínio, e todos os povos dominados tornaram-se agora escravos do Império Romano. E a cidade de Roma,
que tinha ali pequenos proprietários de terra, que tinha um grupo de agricultores, não é? Passou a ser agora um lugar povoado, cerca de 60% talvez, povoado de escravos. E escravos no sentido de escravo mesmo que você entende, trabalho forçado, obrigado, pessoa dominada, marcada de alguma maneira, seja na pele ou com algum sinal que indicasse que ela pertencia a alguma pessoa. E nessa altura, então, por volta do século I antes de Cristo, então 73, o ano antes de Cristo, se levanta um escravo. Esse cara era diferente, porque ele era lutador, ele tornou-se gladiador. Os escravos que eram obrigados a trabalhar, alguns deles, não só os violentos e bandidos, eram colocados para disputa. Por exemplo, batalhas vencidas eram homenageadas com guerras entre gladiadores. Colocavam lá no Coliseu, não é? Aquela turma toda para ficar brigando e até a morte. Só ficava vivo o que não morria. E esse voltava para lutar outro dia. E assim por diante. Então, nessa altura, por volta de 73, um homem chamado Espartacus. O seu nome é famoso, tem filmes, tem minisséries, tem muita coisa que fala sobre ele. Esse é um personagem histórico, verdadeiro, existiu esse homem. Ele era de Tárcia, região mais ou menos onde é ali a Grécia, não é? E ele estava escravizado, o seu povo tinha sido dominado então, e ele fazia parte de uma espécie de academia de lutadores, porque ele era um guerreiro e um guerreiro formidável. Mas ele consegue escapar. E ele escapa levando consigo uns 70, mais ou menos, não é? Outros escravos presos no mesmo lugar onde ele estava. E quando eles escapam, eles conseguem angariar armas, eles conseguem invadir alguns lugares, eles resistem bravamente às defesas, não só do império, mas das regiões por onde eles passavam. E alguns outros que se sentiam oprimidos também por Roma, viram a oportunidade, através de Espartacus, de fazer algum levante, algum motim. E isso tornou-se um problema tão grande, mas tão grande, para Roma, que ela precisou, na sua primeira tentativa, enviar um destacamento de mais ou menos 3.000 homens para conter os escravos que estavam se rebelando contra os seus senhores, contra os seus dôminos, como diria naquela época. Até que, finalmente, esse grupo, não é, avançando aí na história, eles têm várias batalhas, mas vão perdendo e perdendo, ao ponto de ficarem só 90.000 escravos se rebelando contra Roma. Só 90.000, parece pouca gente, né? Só 90.000. Mas Roma consegue, a um custo muito alto, conter aquela situação, não é? Então entra o período em que nasce o Senhor Jesus e Roma é o império, não é, predominante, é o império, domina o mundo conhecido, e está também o povo de Israel sujeito ao Império Romano. Você veja que a tentativa que fizeram de incriminar o Senhor Jesus, eles não podiam dar sentença capital, precisavam de que Roma desse, por isso levam até Pôncio Pilatos, porque eles mesmos não podiam, não tinham essa autoridade, foi tomada a sua autonomia. Então, o Senhor Jesus convive num ambiente em que existem servos que trabalham obrigatoriamente, obrigados, e servos que são libertos, mas mesmo assim permanecem a serviço dos seus senhores por sua própria vontade. Então, existe escravatura. E eu queria dizer a você que a Bíblia não incentiva isso, mas ao contrário, a partir da pregação do Evangelho, você vê, não é, esse domínio entre servos e escravos diminuindo a cada dia, até praticamente não se vê mais isso no Império Romano. É a pregação do Evangelho que muda essa realidade. Mas a Bíblia convive num período, não é? Trata de períodos em que isso existia. E o texto que nós lemos aí em Colossenses, no capítulo 3, é uma carta do apóstolo Paulo em que é escrita enquanto ele está preso em Roma, semelhante aos gladiadores presos, não é? Ele preso também escreve essa epístola chamada Colossenses aqui, porque ela é endereçada aos irmãos que moram em Colossos, não é? E ele está escrevendo no final do capítulo 3 sobre as responsabilidades
Responsabilidade da esposa com seu marido, do marido com a sua esposa, do filho para com os seus pais, e agora ele entra no tema do senhor para com os seus servos, ou os servos para com o senhor. E aí o texto que nós lemos é exatamente a orientação que dá o apóstolo Paulo aos servos. Acompanhe aí comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 3 da Epístola aos Colossenses. Vejam aí o verso 22, que eu não li, não é para que a gente pudesse ter esse contexto. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. O número de servos, escravos que existiam em Roma naquela época era muito grande. E o número de servos escravos, agora convertidos ao cristianismo, crescia cada vez mais. E agora o apóstolo Paulo dirige a sua epístola, não é, a estes irmãos, que agora vivem ainda debaixo de uma servidão, e ele orienta que eles trabalhem, façam tudo o que seja pedido de maneira correta. E isso, tirando o aspecto de escravo e relação de trabalho, é o mesmo para todos nós que trabalhamos numa empresa, que temos um chefe. É essa a orientação para todos nós, não é? É que a gente deve fazer tudo, mesmo quando não estamos sendo observados, não é? Porque a hora que o chefe dá aquela viradinha de costas, ou quando o chefe não vai por qualquer razão, você já ouviu aquela expressão, né? Quando o gato sai de férias, os ratos fazem a festa, não é? Aí as coisas se atrasam, o relatório sai de qualquer jeito, não é? E assim vai. Eu já presenciei muitos desses momentos e no período de maturidade já fiz muito disso. Não me sinto feliz com isso, mas me envergonho muito. Mas já fiz também. E aí a palavra nos ensina, amém? Aleluia, ô glória. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Oh, aleluia. E aí ele continua no verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo, o Senhor, e Senhor é Kyrios. Kyrios é título de divindade, o dono de todas as coisas, o chefe supremo é Cristo. Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós não servimos a homens em última instância, mas estes homens, não é, estão todos sujeitos. E aí ele continua, não é? No verso 25: quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. A palavra do Senhor ela é muito clara, meus irmãos, quando ela trata sobre estas questões que parecem, ninguém está enxergando, o chefe não está vendo, né? Esquenta não. Se cometer injustiça, a injustiça volta para quem cometeu. Isso é palavra de Deus, isso não é praga de pastor, isso não é praga do chefe que está cansado de você. E aí você olha e diz assim, mas esse contexto é para escravo, eu não sou escravo. Paulo vai dizer a mesma coisa em Gálatas, dizendo que aquilo que se planta, do que se planta, se colhe. Você colheu ou plantou injustiça, não é? É porque você também colherá injustiça, ou se colheu é porque plantou. Então há uma orientação bastante séria aqui para todos nós, dizendo, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não há exceção para ninguém. Alguém pode dizer, não, mas eu estou debaixo da graça. Debaixo da graça não tem essas coisas. Vai brincar com o Senhor para ver. E aí o verso 1 do capítulo 4, alguém pode pensar, só os escravos estão aqui, né, com alguma questão. Olha o que é que diz o verso 1. Senhores, agora não é mais Kyrios, agora é senhores. Está falando com os chefes, está falando com quem tem alguma responsabilidade de liderança. Deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Agora, meu amigo, todos estão debaixo, em última instância, não é? Do Senhor, todos. E não há diferença, note o verso 25 do capítulo 3. Não há exceção para ninguém, não importa se você é o Senhor, se você é o escravo, se você é o intermediário, se você é o que não faz nada. Não há exceção para ninguém. Muito bem. Até aqui eu acho que você me acompanhou. Amém? Oh, glória! Então tá bom. Sabe quem levou essa epístola para os irmãos em Colosso? Entre as pessoas que levaram essa epístola,
porque junto com Colossos, não é? Segundo consta aí pelos estudiosos, as epístolas de Efésios, Colossenses e tem mais uma, foram levadas até Colossos por algumas pessoas. E entre elas estava um irmãozinho, não é? E eu queria que você acompanhasse aqui comigo, não é? O texto que vai se encontrar aqui, olha, no capítulo 4, no verso 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Então, Tíquico é um dos que estavam de posse dessas epístolas e foi enviado a Colossos. Verso 8. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco, e para que lhes fortaleça o coração, porque as aflições dos demais irmãos vão trazer conforto, não é, ao coração das pessoas, de saberem que não estão sofrendo sozinhos. Agora olha o verso 9 aí, meu irmão. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Então tem pelo menos 2 nomes aí, Tíquico e agora apareceu o tal do Onésimo. Conhecia o Onésimo? Onésimo, meu irmão, se você estiver procurando, a gente achou um nome essa semana para um pet, durante a terça-feira, né? Se você quiser um gatinho, um cachorrinho, tem uma sugestão de nome, Onésimo. Onésimo, vem cá. Muito bem. Onésimo agora está sendo recomendado à igreja para que sigam, não é? E ouçam o que ele tem a dizer, porque ele vai trazer relatos de como tem sido o dia a dia lá em Roma, como tem acontecido as coisas na igreja de Roma com os irmãos em Roma. Então, Onésimo, junto com Tíquico e outros irmãos, carregam 3 epístolas. Carregam a epístola Efésios, Colossenses e Filemão. 3 epístolas que são levadas a Colossos. E são endereçadas a este homem, verso 17 aí, olha, do capítulo 4. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Este parece ser o que é o pastor da igreja em Colosso, né? Muito bem. Só que a igreja recebe 3 epístolas, e a terceira delas é a epístola de Filemão. Aqui eu peço que você siga comigo até lá. Filemão. Abra aí comigo em Filemão. Filemão é a mistura de filé com filé mignon. Não, estou brincando. Filemão é o nome, não é, de uma pessoa a quem Paulo, entre tantos assuntos, ele agora endereça uma epístola. Ela é a mais curta das epístolas de Paulo. É uma epístola da segunda fase das epístolas, não é? São 3 fases, mais ou menos. A primeira está lá, Romanos, Coríntios, etc. A segunda entram estas que citamos agora, e a terceira vem lá Timóteo, né? Já o finalzinho do seu ministério. A essa altura, o apóstolo Paulo tem entre 50 e 60 anos. Uns vão dizer 60, outros vão dizer 50, não é? A gente tem uma ideia. Então, para uma cultura de hoje, que 80 anos meio que você alcançou a expectativa de vida, para daquela época, 60 anos está bem velhinho, né? 50 para 60. Tem alguém com 50 aí? 60? Muito bem, achou Filemão aí, meu irmão? Sim ou não? Oh, glória! Olha aí o que é que diz a palavra do Senhor aí no verso 1, não é? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Paulo agora envia uma epístola a este homem chamado Filemão, e este homem Filemão, não é, ao que tudo indica aqui, é casado com esta irmã Áfia. Esta família, que provavelmente são os pais de Arquipo, não é? Isso é uma possibilidade, a Bíblia não deixa claro, e a gente não sabe muita coisa desses homens aqui, que inclusive tem, no máximo, 2 citações bíblicas acerca deles, não é?
Esse Arquipo é aquele que em Colossenses Paulo diz, olha, cumpra, não é, o teu chamamento que recebeu do Senhor. É este homem aqui, possivelmente o pastor. E acontece que a igreja, não é, lá em Colossos, ela reunia-se na casa deste irmão Filemão. Olha aí, acompanha comigo o verso 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Bom, dá para ver que esse homem Filemão é um homem de posses, talvez não um bilhardário, mas também não é uma pessoa simples, é um homem que tem posses. Para ter condições de reunir uma igreja na sua casa, um grupo grande de pessoas, porque as igrejas naquela época não eram pequenas, não é? Precisava ter um espaço. E principalmente esse homem não só tinha espaço, como ele tinha escravos, que é o que nós vamos ver na sequência aqui, não é? E para ter escravos, para ter propriedades, é uma pessoa que tem, não é, posses, tem uma certa condição financeira, né? Olha aí o verso 3. A vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo traz uma saudação, como normalmente ele faz nas suas epístolas, dizendo a quem ele está endereçando o texto, né? E desejando a graça e a paz. Mas você notou como é que ele se apresenta no verso 1? É importante a leitura atenciosa. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É assim que ele se apresenta. Prisioneiro. Por que prisioneiro? Alguém pode dizer, ele estava preso em Roma quando escreveu, não é? Então era por isso que ele está dizendo. É uma possibilidade. Mas principalmente, ele é prisioneiro no seu chamado. Se Cristo, como ele disse lá em Colossenses, no capítulo 3, é o Senhor, se ele é o Senhor, quem está abaixo de Cristo são os servos. Por isso, o prisioneiro. Não no sentido ruim e negativo, mas ao contrário, demonstrando aqui todo o engajamento e a sua dedicação de vida à causa do Evangelho. Muito bem. Marcou aí como é que ele se apresentou, né, meu irmão? Vamos continuar lendo aí, verso 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Então, Paulo começa dizendo que ele ora, e ora com constância, por aquele irmão chamado Filemão. E aqui começa uma primeira lição importante para a igreja, né? Primeiro é a oração pelos irmãos, não é? E a oração com constância, porque ele diz assim no verso 4, sempre dou graças a Deus, sempre. Não é, teve um dia que eu acordei de madrugada, lembrei do irmão e orei. Sempre. A igreja hoje em dia ela tem perdido o seu hábito de oração, e a oração pelos irmãos, não é? Não só pelas suas necessidades, mas orar pelos irmãos e pela comunhão. Então ele diz lá, não é? Lembro-me de você nas minhas orações, verso 5, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Meu irmão, eu tenho para comigo que Filemão é um dos poucos que recebem, não é, aqui os reconhecimentos, ou é conhecida, não é, a sua prática e a sua fé. Dentre todos os exemplos bíblicos, talvez Filemão seja um dos mais aqui enaltecidos, não é, na sua conduta. E isso tem uma razão. Agora, o interessante é que esse homem diz, não é, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Bom, se você conhece o mapa geográfico, não é, daquela época, você deve se lembrar que Colossos ficava aproximadamente uns 1.000 quilômetros de distância, não é, de Roma. Era longe. Ora, como é que ele ia ouvir falar então? Será que foi pelo WhatsApp? Não é? Como é que chama o outro do aviãozinho, assim? Telegram. Será que é pelo Telegram? Ou será que ele tinha uma conta no Instagram? Alguma coisa assim? Não, meu irmão. É porque as pessoas que iam levar não só, não é, as epístolas, mas traziam desde contribuição, traziam mantimentos, havia uma rede de comunicação, e essa rede funcionava de tal maneira que Paulo, preso em Roma, ouvia o testemunho de um homem em Colossos, de tamanha fé, acolhimento dos irmãos, e que congregava a igreja na sua própria casa.
E se você entende o que isso quer dizer que ele está pondo a casa dele, a família dele, tudo em risco, porque a fé cristã era proibida e era perseguida. E aqui esse homem está sendo agora dizendo, né, verso 5, ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Bom, há uma possível indicação de quem ele teria escutado isso. Lembra do Onésimo que nós falamos na epístola? Que ele também foi com Tíquico para levar as epístolas até Colossos? Talvez tenha sido esse homem. E quem é Onésimo? Nós vamos ver agora. Verso 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Paulo agora olha para ele e diz assim: Filemon, a minha oração é que cresça a comunhão. E é uma comunhão que procede da fé. Essa comunhão não é forçada por homens, não é o homem que eu tenho vontade de juntar os irmãos na minha casa. Se você tem esse desejo, meu irmão, é porque a fé que Deus lhe deu está operando eficazmente. A palavra eficaz, aí na Bíblia traduzida para eficaz, é energia, que está no grego. Não é se você paga a conta de luz, você paga a conta de energia. E pensa a energia, o ato que quando está tudo escuro, você aperta o botão, vem a luz, né? Você aperta o interruptor, puf, acendeu. Você aperta o interruptor, puf, apagou. É muita tecnologia. Né? Mas pensa que o ato de apertar ali é o ato da energia. É eficaz, é uma ação eficaz, que quando você a promove, puf, acende. É isso que Paulo está dizendo. Que essa comunhão, ela seja eficaz, ela tenha energia, e é algo que provém da fé, e essa energia congregue os irmãos, seja eficaz na comunhão. É isso que Paulo está orando. Aí você fala, uau, né? Ele recolhe todos na sua casa. Está sendo aqui dito que ele tem muita fé, e o carinho que ele tem com todos os santos da região ali. E agora Paulo ora para intensificar esse momento de comunhão, e glória, aleluia. Está acontecendo com esse homem aqui, né? Aí vem o verso 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Rapaz, olha esse homem chamado Filemon, que pela sua fé não só tem trazido a sua própria casa, as suas próprias custas, irmão, sem se preocupar, pelo menos a Bíblia não fala, não é? Das despesas, porque trazer gente em casa dá despesa, sim ou não? Não é? Ou você faz assim, quem visitar, traga o bolo, quem visitar, traga o café, o outro que visitar, traga o churrasco e pronto. Mesmo assim vai ter custo, que vai ter que limpar depois, né? Quando todo mundo for embora. Porque sempre tem um que deixa cair alguma coisa, não sei? Não tem? Aí ele deixa cair, depois ele passa a mão na calça, suja a calça e senta no teu sofá. Aí melou tudo o sofá. Estou brincando. Caiu até o clipe aqui que eu estava brincando. Muito bem. Este homem, olha aí o verso 7, o seu amor pela igreja, amor pelos irmãos. Meu irmão, isso é manifestação da fé cristã. E aí o apóstolo Paulo diz assim, o seu amor tem me dado grande alegria. Paulo está lá preso, mas ao tomar conhecimento dos atos amorosos, da fé desse homem, cresce no seu coração profunda alegria. A alegria de que a pregação, meu irmão, está avançando, que a obra de Deus está crescendo. A alegria. Essa alegria provém da fé que promoveu comunhão. Só que não promove só alegria. A alegria é um lado da coisa. E promove também consolação, diz o apóstolo Paulo. O que é consolo? Ora, para que a gente precisa de consolo? Quando estamos tristes, desanimados, sem vontade de cantar uma linda canção? Eu ouvi o testemunho de uma irmã que começou a frequentar a igreja, era casada, e o marido, não é, também se converteu, e ambos se empenharam na obra, e de repente o marido, por um problema cardíaco, passou, não é? Foi recolhido pelo Senhor. E o pastor que testemunhou isso disse nunca ter visto um funeral tão cheio de gente.
O dia inteiro, o funeral foi realizado no salão da igreja, e dizia o pastor que o dia todo entravam e saíam pessoas durante todo o dia, que vieram ali prestar homenagens à família que estava enlutada, trazendo o quê para aquela irmã que perdeu o marido, para aquela família que perdeu o pai, trazendo consolo. Muito bem. E aí o pastor disse que uma semana depois, na escola bíblica dominical, a irmã pediu a palavra e disse aos irmãos que ela lembrava do rostinho de cada um daqueles que vieram até ela e lhe deram um abraço. E ela disse que aquilo foi das coisas mais ricas que ela recebeu, porque no dia mais escuro da vida dela, ela encontrou amparo com os irmãos. Consolo, irmão, que vem da fé. Às vezes a gente fica pensando, mas eu não sei o que falar, mas não tem que falar não. Estar presente, dar um abraço. Este consolo também vem da fé que gerou a comunhão. É o que Paulo está dizendo. Verso 7, seu amor me tem dado grande alegria e consolo, porque a gente sorri e se alegra com quem se alegra. Essa é a família de Cristo. Mas também a gente chora com os que choram. Isso é comunhão, irmão. Isso é vida em família. Vida na família de Cristo. Isso é igreja. Igreja não é vir aos cultos porque você não tem lá o que fazer na tua casa, não é? Ou tem que bater o cartão, senão o pastor no dia seguinte manda mensagem no WhatsApp. Por que você não foi? Tem gente que quando vê o WhatsApp do pastor na segunda já, vou ver mais tarde. Deve ser cobrança. O pastor tem fama dessas coisas, né? Olha aí que coisa maravilhosa. Paulo preso, meu irmão. O seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Reanimado, na alegria, animar a todos, não é? E na tristeza, não é como aquele que está cabisbaixo, dizendo, fica desanimado não. Nós servimos a um Deus poderoso, e Ele tem solução para tudo isso. Vamos confiar em Deus. Animados, consolo. Muito bem. Aí o verso 8 começa o propósito, não é? Dessa epístola. Depois de Paulo dizer todas essas coisas, vem o verso 8 dizendo assim: por isso mesmo, por essa alegria, pelo conhecimento que eu tenho da tua fé, que você reúne os irmãos aí na tua casa, verso 8, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. E aí o apóstolo Paulo faz uso da sua autoridade apostólica para demonstrar que, como um apóstolo de Cristo, não apóstolo como a gente vê nos dias de hoje, esquece essa pataquada que isso não existe, isso aí é gente que não conhece Bíblia. Apóstolo no sentido apostólico, colégio apostólico verdadeiro, bíblico. Este homem, o apóstolo Paulo, é do colégio apostólico, foi chamado por Cristo, e por várias vezes ele não é desmerecido, e por isso nas suas epístolas ele diz abertamente, foi Cristo quem me chamou. Não fui eu que me levantei para o apostolado, mas Cristo me levantou. E você conhece bem a história do apóstolo Paulo. Eu entendo que sim. Amém? Aleluia? Oh, glória. Muito bem. E aí ele diz assim agora, tendo eu todo o direito, tendo eu toda a possibilidade do que nós chamaríamos aqui de carteirada, de dizer assim, olha, você tem que fazer tal coisa. Mas por quê? Porque eu estou dizendo que você tem que fazer. Pela minha autoridade, agora vá e execute. Ele diz, eu tenho essa autoridade, mas eu prefiro, olha aí comigo, no verso 7, né? Verso 9, perdão. Mas eu prefiro fazer um apelo baseado no amor. Ora, você, Filemão, é conhecido aqui em Roma, mais de 1000 quilômetros de distância, pelo amor que você tem pelos irmãos. Então eu vou fazer um apelo ao amor. O amor que você vive. Eu, Paulo, já velho, lembra que ele está com 50 para 60 anos. Estou com 43, então o negócio está ficando feio para o meu lado. Quem passou dos 50, aleluia. Deus é bom, né? Muito bem. A Bíblia não diz que a gente tem que ser longânimo? Então vai demorar bastante. Amém. E aí ele diz assim, verso então 9, eu, Paulo, já velho,
e agora também prisioneiro de Cristo. De novo, ele faz a mesma referência do que ele fez no verso 1, prisioneiro de Cristo, para demonstrar a sua condição de cadeia. Mas não só as algemas que prendiam, porque Paulo andava preso a um soldado romano. Mas não somente isto, mas principalmente o seu compromisso com a pregação do Evangelho. Você se sente aprisionado a Cristo no seu compromisso? Ou, olhando para si mesmo, talvez o teu compromisso é um compromisso assim meio, né? Tipo aquele programa do Ratinho, que tem um momento que ele faz o vai quem quer. Seu compromisso é o vai quem quer? Ou seu compromisso é de quem está aprisionado a Cristo? Isso é para reflexão, irmão. Porque tem muita gente que pensa que igreja é voluntariado. Não existe voluntário na igreja, irmão. Nunca existiu. Estúpido é quem pensa que existe voluntário na igreja. Porque se Cristo é o Senhor, quem nós somos, então? Os seus servos, irmão. Cadê o voluntário? Então, se Cristo manda, se Deus dá o seu comando, o que nós, como seus filhos e seus servos, devemos fazer? Eu vou se eu quiser. Para reflexão. Como é o teu compromisso com Cristo? O que você tem feito com o ministério que Deus pôs na tua mão? O que você tem feito com tudo que Deus te deu de dons e talentos? O quê? É o vai quem quer? Ou você se sente aprisionado a Cristo? Não naquele coisa ruim, assim, meu Deus, estou sendo arrastado aqui, mas com alegria. Eu estou encadeado com Cristo para a eternidade, oh glória. E as minhas correntes são o sangue de Cristo, que me prendem no Senhor. Quem é você na fila do pão? Muito bem. Aí diz o apóstolo Paulo, eu já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo. Vixe, apareceu o homem aí, apareceu o tal do Onésimo. E Paulo o chama de filho. Mas pastor, Paulo não tinha filhos? Tinha. Onésimo é um. Muitos filhos ele teve. Sabe aquela música do pai Abraão? Onésimo é um dos filhos de Paulo. Filhos nascidos pela pregação do Evangelho. E aí agora o apóstolo Paulo diz para ele, eu apelo, o meu apelo, apesar de eu poder mandar como apóstolo, para dar carteirada em você, eu apelo no amor, a apelação que o apóstolo Paulo quer fazer a este homem, que tem ali os frutos do verdadeiro evangelho pelo seu amor à obra, é em função desse homem chamado Onésimo. Onésimo, o nome Onésimo significa útil, ser útil. E agora Paulo pede em favor dele. E você deve se lembrar que Onésimo foi uma das pessoas que foram encarregadas a levar a epístola ou as epístolas até Colossos. Está lá em Colossenses capítulo 4, você leu comigo. Amém? Tem alguém com amnésia aqui? Não? Oh, glória! Então está lá esse homem chamado Onésimo. Quem é esse Onésimo então, pelo amor de Deus? Onésimo, meu irmão, era um escravo. De quem? De Filemão. E agora Paulo está devolvendo Filemão. Mas espera aí, se ele era escravo de Filemão, por que Paulo está devolvendo? O que esse homem estava fazendo em Roma, se ele é escravo? Pois é. Não se sabe muito bem pelos motivos, talvez os mesmos de Espartacus, que nós falamos aí no início, né? Mas esse homem chamado Onésimo, ele era um servo, e um servo não temente a Deus. Era um servo que não conhecia o Evangelho, não servia a Cristo. Em algum momento da sua história, da sua vida lá na casa, nas propriedades de Filemão, ele resolveu sair, fugir. É um fugitivo. Onésimo era um escravo que havia fugido. Muito bem. E esse homem fugiu. Fugiu das propriedades de Filemão que estavam em Colossos. E aí você lembra, meu irmão, qual era a distância até Roma? Pelo menos 1.000 quilômetros. Eu acho que é daqui para a Bahia, deve dar isso aí, né? Uns 1.000 quilômetros? Estou bom de ir. Até Salvador. Vixe, pronto. Até o Salvador. E literalmente Onésimo foi até o Salvador, que não é Paulo não. Mas lá ele conheceu o Salvador. Oh, glória. É como se saísse daqui e fosse para Salvador, na Bahia, a pé, montado num jegue, andando,
sei lá, rolando montanha abaixo. Eu não sei como. Esse homem chegou até Roma e foi ter com Paulo, de alguma maneira, a não ser que ele tenha ouvido falar de Paulo na casa de Onésimo e foi procurar por Paulo, ou os caminhos de Deus o fizeram chegar até Paulo, não sabemos. O fato é que esse homem chegou até Paulo. E quando chegou até Paulo, meu irmão, se chegasse perto de Paulo, sabe o que ia acontecer com você? Você ia ouvir o evangelho. Mas não importa quem. Esse homem pregou para os guardas pretorianos, e porque pregou para os guardas, um a um, todo dia trocava o guarda lá, um a um, toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Porque estava ali um homem de Deus chamado Paulo. E Onésimo foi até ele, fugido. Bom, se você conhece a cultura romana, se você conhece aquele tempo, se não conhece também não tem problema, porque eu aprendi em algum momento da minha vida, esse treco mais ou menos era assim. Se você fosse um servo e você fugisse, o teu senhor, ele não é só o teu senhor, mas é como a palavra chamava de dominos. Ele era o seu dono. Ele tinha domínio sobre você. Então, se você fizesse alguma coisa errada, ele podia te castigar, não é? Com chibatada, com paulada, com chinelada, com tapa na orelha, do jeito que ele quisesse, quantas vezes ele quisesse. E ninguém se levantaria contra. Ninguém. Mas pastor, mesmo um cristão, se tivesse servos, qualquer um poderia se levantar e ali castigar o seu servo, que ninguém levantaria qualquer tipo de reclamação, não ia aparecer lá no conselho tutelar, não ia aparecer no BO da delegacia de não sei o quê, não ia aparecer nada. Ele podia machucar o quanto ele quisesse, porque ele é o dono, não é? Ele é o dono. E não só isso, mas se ele quisesse também matar o servo, a qualquer momento ele podia matar e tirar a vida do servo, porque ele era o dono. Não tinha nada, nenhuma lei que o impedisse, porque o servo, meu irmão, não era um ser humano, era uma mercadoria. Nos dias de Paulo, ali, em uma das cidades próximas ali em Roma, se comercializavam cerca de 10.000 pessoas como escravo por dia. Já pensou? Haja escravo. Por isso que Roma teve tanto problema de todas as cidades invadidas eram escravos que eram feitos e a população de escravos aumentou absurdamente e virou um grande motim, um problema sério para Roma. E está aqui um homem que é vítima de tudo isso. A lei permitia, inclusive a lei, não é? Permitia, a lei que eu digo aqui de Moisés, permitia que eles tivessem escravos, não incentivava. Lembra, irmãos? É um período em que se tinha a prática. A Bíblia nunca incentivou, né? Tem uns bocó falando besteira por aí, esquece isso. A Bíblia nunca incentivou isso. Mas a Bíblia lida com as situações do dia a dia e tinha escravatura. Então ela lida com isso também. Muito bem. Esse homem fugiu. Se Filemão é esse senhor amoroso, essa pessoa que cuida de todos, provavelmente ele não fugiu por maus tratos. Lembra que Paulo disse que ouviu falar? Olha aí comigo, não é? No verso 5 de Filemão, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Muito provavelmente foi Onésimo quem compartilhou com Paulo sobre a vida, sobre a fé, sobre todas as coisas de Filemão. Foi o próprio Onésimo. Só que Onésimo chegou lá e falou, ixi, Paulo. E Paulo toma ali evangelho. E Onésimo, oh glória, aceitou a Cristo, nasceu de novo, regenerado, agora virou um irmão. Só que ele tem um problema. Sou fugitivo. Sou servo, sou fugitivo. Ora, Paulo poderia... Meu irmão, Roma naquela época tinha mais de 2 milhões de pessoas. Paulo poderia ter falado, nada, irmão, fica sussa. Aqui, quem vai saber que é você? É só você deixar um bigodinho igual do Rick, assim... Pá. Ninguém vai descobrir que você é o Onésimo. Está tudo resolvido. Fica quietinho aqui. Mas Paulo fez isso? Paulo orientou o Onésimo. Onésimo, você vai voltar para Colossos. Já pensou? Mas Paulo, se eu voltar lá, esse homem pode tirar a minha vida. Eu vou escrever, vou interceder por você. E aí ele escreve a epístola, chamada hoje, não é, de Filemão. E aí o verso que nós lemos, verso 10, apelo em favor do meu filho Onésimo. Agora Paulo chama de filho porque ele foi evangelizado, creu no Senhor. É irmão, é um irmão nosso.
No Brasil, por influência cristã, as pessoas até que não são da fé chamam-se uns aos outros de irmão. Mas isso é influência do cristianismo, não no sentido que nós chamamos. E por que nós chamamos de irmãos uns aos outros? Porque nós todos somos filhos do mesmo? Ai, ô glória. Ora, e o que disse lá, não é? A palavra em Colossenses, no capítulo 3, lá no finalzinho, que não há exceção para ninguém. Senhor, servo, não tem exceção para ninguém. Porque diante, atenção, senhores, vocês também têm um Senhor para prestar contas, o que está acima de todos, como Senhor, e para aqueles que receberam a Cristo como Pai. Senhor e Pai. Muito bem. Aí vem agora o verso 10, né? Apelo em favor do meu filho Onésimo. Onésimo, quando fugiu, ele, para fugir, talvez para sustentar a sua viagem, talvez, de alguma maneira, ele subtraiu alguma coisa de Filemão. Roubou. Pegou dinheiro, pegou alguma coisa de propriedade, não é que tivesse algum valor, ele roubou. E saiu vazado, fugiu. De alguma maneira foi parar lá em Paulo. Paulo pregou o evangelho e falou, agora eu estou te devolvendo lá para o seu lugar. E aí esse homem obedece, ele vai e leva, inclusive, as epístolas, não é? Agora imagina Filemão lendo isso. Filemão começa a leitura dizendo, obrigado, apóstolo Paulo, não é, pelo carinho de tratar especificamente comigo de um assunto. O que seria? Ele começa a ler, falando da fé, falou, puxa, glória a Deus, né? Porque é Deus que faz isso em todos nós. Porque era um homem de Deus de verdade, esse Filemão, né? É o que a Bíblia explica aqui. E aí, quando ele chega falando sobre apelo sobre o meu filho, né? Aí não, né? Como assim, Paulo? Eu recebo a igreja aqui na minha casa e eu não cobro um tostão da igreja. Vai distribuir todo miojo para todo mundo e não cobro R$1 de ninguém. Agora já é demais. Vai querer que eu receba esse fugitivo ladrãozinho? Aí já é demais, não é não? E por essa razão, Paulo começa dizendo, verso 8, por isso mesmo eu, tendo em Cristo plena liberdade, para lhe ordenar que cumpra o seu dever, porque esse é um dever, receber Onésimo é dever de Filemão. Porque não está recebendo só um escravo que fugiu, ele está recebendo um irmão. Ai, ai, ai. Aí ele diz, né, apelo em favor do meu filho Onésimo. Esse eclipse não quer parar aqui. Do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Muito bem. Verso 11. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. E Paulo faz um trocadilho com o nome dele, não é? O nome Onésimo significa ser útil. E aí ele diz, olha, antes ele era um servo talvez resmungão, respondudo, não é? Fugiu, ele era inútil, mas agora ele é útil. E aí ele diz, ele é útil tanto para você quanto para mim. É útil para você porque está voltando o teu servo que estava fugindo. Não é? Se você vai continuar tratando ele como servo, você vai dar liberdade, o problema é seu. Mas ele é útil para você, mas ele é útil também para mim. Porque agora ele é um irmão, é também um multiplicador do evangelho. A graça que ele recebeu, ele vai multiplicar. Ele é útil agora. Olha, o que Paulo está dizendo? Não cabe nenhum tipo, não é, de constrangimento ou ação repreensiva em Onésimo, porque agora é um irmão. E aí alguém pode pensar, poxa, mas não é justo, né? Não é justo, se ele roubou, olha, tem que pagar, né? O outro lá vai sair no prejuízo. Paulo está sendo injusto aqui no tratamento. Vamos ver, verso 12. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Então ele está dizendo, olha, eu gostaria de que ele ficasse aqui, porque ele está sendo muito útil, mas ele precisa voltar. Então recebe ele como se fosse o meu próprio coração. Em outras palavras, pensa que Onésimo sou eu. O receba como você me receberia. E aí ele continua, não é? Verso 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Por isso que o evangelho, não é gracioso, ele é gentio, e vem o Senhor de toda a obra dizendo, por exemplo, a Jonas, vai, servo, vá até Nínive pregar.
E ele deu aquela esperneada, mas Deus o levou até lá. E vai, servo, vai pregar. E você vê ao final daquele livro, não é? Como ele é tratado com graça. Está lá nervosão. E Deus faz crescer uma plantinha para dar sombrinha para ele num lugar tão quente. Você veja o cuidado, não é, que Deus tem com os seus. Sendo Ele o Senhor de todas as coisas, sendo você tão rebelde e cabeçudo como você é, porque eu também sou. Olha como Deus nos trata, não deixando que falte nada, ainda sendo todos nós rebeldes como nós somos. Da mesma maneira, agora ele diz, não é? Eu não quero fazer nada sem a sua permissão, Filemão, porque ele é teu servo, não é? E se você fizer qualquer favor a ele, que seja espontâneo e não forçado. Não é porque eu estou mandando, mas é porque você entendeu o Evangelho e agora obedece a Cristo espontaneamente, não forçado. Verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta agora para sempre. Ele foi separado de você por um tempo como servo, mas agora ele volta para você e volta para sempre, porque é um irmão. E todos nós estaremos na eternidade juntos. Oh, glória, não é? Verso 16. Não mais como escravos, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Se você fosse Filemão, o que você faria? Verso 17. Assim, se você me considera um companheiro na fé, Filemão, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele te prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, coloque na minha conta. Você achou que Paulo era injusto? Devolvendo um bandido, um não sei o quê, alguém que subtraiu alguma coisa? Esse homem foi convertido, sua conversão é genuína. E Paulo diz, olha, receba-o de volta. E se tiver algum prejuízo que seja necessário, você entenda ser necessário repor, põe na minha conta. Eu vou arcar com isso. Ora, meu irmão, se não é o que Cristo fez por todos nós, diante de Deus. Aquele que não me rejeitou entre os homens, eu também não o rejeitarei diante do meu Pai. Meu irmão, quantas coisas você subtraiu? Em pecados, em coisas erradas que você fez. Você já pensou o tamanho da escrita de dívida que lhe era contrária? E que Cristo pagou por você? Ora, o que Paulo está trazendo aqui é a consciência do Evangelho para este homem. E eu entendo que Paulo estava certo no coração de que isso não seria uma tarefa árdua para Filemão, principalmente ao saber que ele agora era um irmão. Mas Paulo diz para ele, não é? Bota na minha conta. Aí alguém pode pensar assim, bom, mas tinha tanta fraude naquela época, não é? Tantas pessoas que escreviam epístolas falsas e assinavam como se fosse a de Paulo, e aí Paulo diz assim, não é? Verso 19, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Se tiver alguma coisa para pagar, eu de próprio punho estou escrevendo. Pra você não achar que é uma carta falsa, pode comparar com as outras aí, meu garrancho. Você vai ver que sou eu mesmo. Eu de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. E aí o apóstolo Paulo faz referência à pregação do Evangelho que chegou a Filemão, a partir de Paulo. Ele diz, lembra que você tem a Cristo hoje. Desfruta do amor do Senhor e da graça do Senhor, porque um dia, pela graça, Deus me usou a chegar até você. Pois é, da mesma maneira, agora eu me coloco, não é, por intermédio aqui desse homem chamado Onésimo. Muito semelhante com a pregação do Evangelho, não é? E aí ele diz lá no verso 20, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Eu estou pedindo, recebe ele aí, é um pedido. Esse é o benefício que eu espero receber de você. Recebe. Recebe aquele que te traiu, recebe aquele que roubou você, recebe aquele que você está bravo, está, não é, angustiado porque essa pessoa deveria ter feito A, B ou C e não fez, recebe ele. Eu estou te pedindo, no benefício
que eu tenho, não só como apóstolo, mas como ter sido usado, porque você também é um filho meu no Senhor, assim como Onésimo. E eu estou dizendo, eu quero um benefício teu agora. E aí ele continua dizendo, não é? Verso 20, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, porque a tua fé tem animado o coração de muitos, trazido alegria, trazido consolo, porque você, irmão, olha aí comigo aí no verso de número... Verso 7, o seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Você não está fazendo a obra aí do Senhor? Reanima o meu também, demonstrando a graça do Senhor ativa na tua vida, recebendo este homem, que tanto parece ter lhe feito mal, e que está arrependido, e disposto, inclusive, a lhe enfrentar, caso você não aceite, entregando de própria mão ali essa epístola. E aí ele diz lá, não é? Verso 21, eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará até mais do que eu peço, não só recebendo, mas indo além, né, do que eu estou pedindo. Verso 22, aí vem Paulo, né? Além disso, prepara um aposento aí, meu irmão, porque graças às suas orações eu espero poder ser restituído a vocês. Paulo já tinha noção que em breve ele seria solto. Ele está dizendo, prepara aí, ó, bota uma aguinha no feijão, porque o Paulão está chegando. Põe uma água aí que eu estou chegando, meu irmão. E aí, verso 23, Epáfras, o meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, também lhe envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, esse Demas que depois deu problemas, e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Bom, e aí encerra-se a epístola. O contexto dela é bem simples de entender, né? O apóstolo Paulo está escrevendo em favor de um homem fugitivo e que tinha algo para acertar com aquele que era o seu Senhor. Agora, na condição de irmão convertido, tendo o seu coração circuncidado, não é pela fé que foi gerada em Cristo na sua vida. Agora ele diz, recebe esse homem como se recebesse a mim. Eu poderia mandar, mas não estou mandando, eu estou pedindo. Eu poderia cobrar o favor, porque da mesma forma que o evangelho chegou até você, chegou até ele. Agora eu poderia também cobrar, mas o meu apelo é para o amor. Porque o amor, meu irmão, gera comunhão. O amor, meu irmão, gera alegria que provém da comunhão, que provém da fé. E o amor também gera consolação. Muito bem. Esse é o pedido que faz o apóstolo Paulo a Filemão. E da mesma maneira como Paulo escreve, não é, no verso 21, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu estou pedindo, eu também entendo, meu irmão, que este chamado Onésimo foi recebido, não é, e tratado com dignidade, respeito, e todas as suas diferenças, não é, com o seu Senhor foram ali tratadas. Ora, do que essa epístola fala, irmão? Ela fala dos problemas que nós temos com as pessoas. A igreja primitiva também tinha problemas. Ou você acha que é só a gente agora que tem problema? Essa igreja, que eu tenho muito problema com essa igreja. A igreja primitiva também tinha problemas. E você acabou de ver uma situação em que Paulo é usado para intermediar. E os apelos que faz o apóstolo Paulo é o apelo ao amor, a manifestação do amor, não o amor da pessoa, o amor de Deus que agora se manifesta naquele que foi salvo, aquele que é regenerado. E aí, meus irmãos, a grande questão que fica para todos nós aqui, não é entendermos algumas questões da nossa vida prática, porque certamente nós temos dificuldades com pessoas, não tenho dúvida. Sempre vai ter um que é capaz de te tirar, não é, do prumo, tirar você do teu eixo, tirar você do teu suposto normal. Não existe. Só eu tenho alguns destes abençoados na minha vida? Ou você também tem? Eu acho que você também tem. Porque Deus não teria, não é, só misericórdia de você, não é? Mas todos nós
temos situações, e aqui falando da igreja, falando na família, falando no trabalho, falando em todos os lugares. Ora, o que o apóstolo Paulo faz aqui? Ele faz uma lembrança do que aconteceu com todos nós em Cristo Jesus. Tendo sido recebidos, mortos, sujos, detentores de todo tipo de prática imoral. E o que Deus fez com todos nós? Tem alguém aqui que tomou um raio na cabeça? Hã? Tem alguém aqui que viu a Havaianas de pau celestial voando até a sua cabeça? Pá! Ou você ouviu, não é? A doce voz do Senhor te recebendo agora como filho, assim como Onésimo foi recebido pelo apóstolo Paulo. Meus irmãos, a nossa natureza, ela é primeira na defesa do que é o nosso direito. Talvez Filemão, tivesse sentido, a hora que eu encontrar esse Onésimo, servo meu não sai fugido assim não. Ainda levou o quê? Ele passou na cozinha, levou as minhas bolachinhas preferidas. Vai ter o dele. Vai. E eu vou orar ao Senhor para que caia fogo do céu. Meu irmão, nós temos muitas dificuldades com muitas pessoas. Essa é a verdade. Gente que nos fez mal, muito mal. Gente que até hoje a gente sofre com todas as maldades que foram feitas, não é? Contra a nossa pessoa, contra a nossa família, seja com quem for. Eu tenho certeza que você tem a tua lista negra, por quem você não ora de propósito. Não é? Ou porque você ora, esperando que alguma coisa aconteça. Que apareça um Sansão e derrube as pilastras lá onde ele está. Eu sei lá o que é que você tem orado, irmão, mas o fato é que Deus nos ensina aqui a maneira certa de tratarmos. Porque do mesmo jeito que Onésimo era para Filemão, eu sou para alguém e você é para outra pessoa. Você tem dívidas e questões que outras pessoas não conseguiram engolir, não conseguiram digerir. Fugiu a palavra. Você é tão como é Onésimo, como eu também sou. Opa, deu alarme aí. A hora do culto. Aleluia. Está acabando. É pressão isso? É pressão? Para acabar? Oh, glória. Sabe, meu irmão, nós olhamos para aquele que nos ofendeu, nós olhamos para aquele que nos fez mal, e isto tem trazido consequências para nós mesmos. Porque diz a palavra do Senhor, não é? A relação do servo com o Senhor. Aquele que pratica a injustiça, sobre si também receberá injustiça. E não há exceção para ninguém. Talvez Filemão, lendo essa epístola que foi dada a ele, e depois lendo Colossenses, né? Ele falou, acho que eu vou ter que dar uma atenção para isso. Meus irmãos, tem coisas que são realmente difíceis de lidar. E aqui ninguém está trazendo como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Aperta o botão, apagou a luz, aperta o botão. Você resolveu o teu problema com o irmão. Aperta o botão, você perdoou aquele negócio de 10 anos. Ninguém está dizendo que é uma coisa simples. Agora, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos olhar as coisas não à luz dos nossos olhos, mas à luz da palavra de Deus, do evangelho que nos alcançou. Porque em várias situações, nós vamos perceber que determinadas pessoas se movimentam contra a todos nós porque estão perdidas, precisando de ajuda. E às vezes Deus escolheu você para ajudar exatamente essa pessoa, mas me fez mal. É isso aí. Mas Deus usou ou escolheu você para lidar com isso. Talvez não seja você. O fato, meu irmão, é que a postura do cristão, como diz aqui o apóstolo Paulo,
Olha como ele escreve, verso 21, eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá. E mais, sabendo que você vai fazer ainda mais do que eu estou pedindo. Eu estou pedindo só para você receber ele aí. Mas eu tenho certeza que você vai além disso, porque a fé do Senhor habita no teu coração. Porque o amor de Deus transborda no teu interior a ponto de eu ver os frutos, irmão. Eu estou certo que vai além de tudo isso. E para todos nós, irmãos, isso é igreja, isso é comunhão, isso é fé sendo manifestada. Olha aí comigo o verso 7, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, a 1000 quilômetros de distância, encarcerado, só de ouvir falar dos benefícios da obra pelo Espírito através da tua vida, tem alegrado o coração do encarcerado lá. E é isso que alegra o coração, meu irmão, de todas as pessoas que são envolvidas e engajadas com a pregação do Evangelho. Porque o mesmo desafio que ela tem de viver o que prega, as outras pessoas que estão a ouvir têm também o mesmo desafio de viver aquilo que ouviu a pregar, desde que seja a palavra do Senhor. Como é difícil para todos nós lidar com determinadas situações. É difícil, sim. Teve um tempo na minha vida, eu vou falar agora de um testemunho pessoal, que uma pessoa fez coisas, não foi nem comigo, mas foi com uma pessoa muito próxima de mim, que eu amo bastante, muito. Difícil de descrever o amor. E porque ela fez o que fez, rapaz, olha, vou usar a expressão da minha mãe, o sangue fervia nas veias. Quando eu escutava falar da pessoa, o que vinha no meu coração, bem feito. Isso é atitude de crente, irmão? De que espírito é isso? Porque de Deus não é. Bem feito. É isso mesmo, vai pagar pelo que disse. Vai pagar pelo que fez. E todas as vezes que esse pensamento, essa sensação se manifestava no meu coração, eu escutava a doce voz do Espírito a dizer, mas é isso que eu tenho te ensinado? E o pesar e a dor no coração eram tão grandes, mas eu não conseguia me livrar disso. Até que eu voltei para São Paulo, porque estava fácil para mim, porque eu estava a 400 quilômetros de distância, muitos anos distante. Agora, quando eu voltei e tive que olhar, face to face, zóio no zóio, rapaz. Mas Deus é tão generoso, que eu não sei como e nem de onde, mas Ele fez brotar no meu coração um sentimento diferente. Eu digo a você, e eu afirmo, isso não vem de mim. Porque de mim eu pegava a cabeça bem na quina, assim, ó, pof. Mas não vem de mim. E ao olhar para aquela pessoa, ao conversar pela primeira vez, depois de quase 4 anos, antes que a Ellen me corrija, 3 anos e meio, quase 4 anos, né? Ao conversar pela primeira vez, sabe o que foi que eu ouvi? Pedido de ajuda. Ora, quando você pega uma criança que está doente e você quer levar ela para uma farmácia, cadê o Cleitão? Tomar Bezetacil, Cleitão? A criança gosta? Quem já tomou Bezetacil? Diga amém. Quem nunca tomou? Nós vamos agendar essa semana, então. Você vai experimentar o que é tomar Bezetacil. Treco ruim, rapaz. Dói a busanfa até as horas, né? Você anda até meio assim, na hora de sentar, senta assim. Ai. Você vai querer levar a criança para tomar remédio, para tomar injeção, tomar o que ela precisa, o que ela faz? Ela esperneia, ela não quer. Não é? Mas chega uma hora em que ela não tem mais forças para resistir. E aí o que ela faz? Ela pede por socorro, ela pede por ajuda. E naquela hora, Deus me mostrou tudo que estava no meu coração, existindo, indo contra aquela pessoa, e eu pude ver o sofrimento dela. Não fez sentido o que ela fez para mim, mas sabe o que é empatia? Sabe o que é sentir a dor da pessoa? E eu disse, graças a Deus, porque na minha dor, o Senhor me socorreu. Apareceram pessoas que eu não sei de onde, mas Deus tirou no dia da minha angústia, e Ele me trouxe consolo pela comunhão que vem da fé. E hoje é dia de que comigo se manifeste exatamente nela o momento dessa comunhão se manifestar. Meu irmão, e que bênção maravilhosa que foi para mim
uma libertação, como quilos tirados das minhas costas. E eu pude sentir, digo a você, não veio de mim, um amor que brota, e brota do Senhor. E é maravilhoso, é revigorante, é libertador. E essa experiência, meu irmão, está aberta para mim e para você. As portas da graça estão abertas para todos nós. O que nós devemos fazer, irmão, é tirar os olhos das pessoas e colocar os nossos olhos no alto, no nosso Senhor, porque da maneira como nós fomos tratados, assim nós devemos tratar aos demais. Pastor, eu não consigo. Na força do Senhor você consegue. Porque há de chegar o tempo em que essas coisas vão ser destruídas, desmoronadas, aquelas barreiras, aquelas coisas todas que estão incrustadas em você, Deus tira. É obra dele, é pela graça. Quantos onésimos, meu irmão, existem aqui entre nós? Eu queria dizer, você é um onésimo na vida de alguém, algum Filemão por aí, você fez alguma coisa. Assim como você é algum Filemão na vida de qualquer onésimo, ou de vários onésimos, né? Vai saber. Tem gente que tem uma lista negra bem cheia. O fato, meu irmão, é que nessa noite Deus nos convida a experimentar a graça. Favor imerecido. Justiça deveria ser aplicada sobre Onésimo. Mata esse sem vergonha. Mas a palavra de Deus apela para o amor. Então hoje, meu irmão, se coloque de pé em nome de Jesus. Depois do alarme da Giovana.